Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou a Fiona. Eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é o Pontos Positivos, seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais nos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações que, caso ocorra, nós iremos informar nas nossas redes sociais. E para você já saber, as nossas redes sociais são: no Instagram nós estamos como @pontospod, no YouTube nós estamos como Pontos Positivos Podcast e você pode nos ouvir nas suas plataformas preferidas de streaming de áudio como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio do nosso podcast cobrindo a Mostra de Tiradentes, na qual você pode acompanhar em mostratiradentes.com.br. É isso, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, a gente vai falar sobre curadoria e a gente tem uma convidada especialíssima para fazer isso com a gente. A gente entrevistou a curadora Camila Vieira, que é curadora de curtas na Mostra de Cinema de Tiradentes. Ela faz basicamente todas as mostras que você pensar dentro da mostra. Ela faz a curadoria da Mostra Praça, da Mostra Foco, da Mostra Panorama, da Mostra Formação, da Mostra Jovem e da Mostra Foco Minas. Ela tem uma longa trajetória como curadora no Brasil e ela contou uma história muito legal pra gente sobre como ela chegou onde está hoje e você vai poder acompanhar agora. Olá, eu sou Camila Vieira, trabalho com curadoria de cinema, atualmente estou no 4º ano de trabalho de curadoria de curtas da Mostra de Cinema de Tiradentes, com mais 2 colegas. Sou formada em jornalismo, tenho um doutorado em comunicação e tive uma trajetória forte com crítica de cinema, mas atualmente estou trabalhando mais especificamente com curadoria. Já tenho uma relação muito próxima com a Universo de Produção, não só dentro da Mostra de Cinema de Tiradentes, mas também fazendo a curadoria de curtas da Cineop. Oi, Camila. No ambiente universitário, quando a gente pensa em produções, mirando festivais, sempre tem algum momento a conversa se o filme tem cara de festival ou não. Aqui na Mostra de Tiradentes, a gente teve vários exemplos de vários filmes de gênero que fogem da margem padrão, assim. Mas o que eu queria saber é, você, como curadora de diversas mostras por todo o país, acha que existe um padrão ou que todo tipo de filme é sempre bem-vindo desde que tenha potencial? Eu acredito que todo tipo de filme ele é bem-vindo desde que ele caiba para o festival. No entanto, isso faz parte das nossas conversas, né? Quando você fala assim, de um cinema que é padronizado para a formatação de festival, isso também passa pelas nossas conversas de curadoria. Em alguns momentos, durante o processo de visionamento, a gente sentiu que tinha alguns filmes muito formatados para padrão internacional de festival, e a gente sente isso a partir dos códigos, né, que são trabalhados em cada uma dessas narrativas, né, dessas linguagens que aparecem, né. O que não quer dizer que esses filmes vão estar excluídos em primeira mão, né? Então, já é o 4º ano que eu trabalho na curadoria de curtas da Mostra de Cinema de Tiradentes e a gente vem percebendo assim, como o cinema brasileiro ele muda, né, de acordo com o momento de produção. E claro, né, que dependendo de alguns momentos em que esse cinema ele tem uma relação muito próxima com a questão da coprodução, né, com incentivo, inclusive de produtoras internacionais, que às vezes aparecem talvez muito mais nos longas do que nos curtas, isso vai transparecer essa formatação, né, de um certo padrão. Mas isso depende muito de um ano para outro, né? Então a gente precisa ficar muito atento, entender qual é esse panorama, quais são as recorrências e o que cabe ou não para aquela edição. Camila, a gente, assim como o Pedro falou, a gente vê uma variedade imensa de gêneros e de formatos narrativos, né, na mostra esse ano. E eu queria que você falasse um pouco sobre a curadoria, o processo da curadoria, se é pensado para que a mostra vise essa diversidade de estilos e realizadores, e nesse tema também é algo que me interessou bastante, assim, que eu fiquei muito feliz, foi o que mais me emocionou, assim, tô achando a mostra linda, mas que me emocionou muito foi a presença de filmes escolares, de filmes feitos por pessoas que não estão no meio do cinema universitário, que não
já trabalham há anos na área. E eu queria saber se vocês recebem muitos desses filmes escolares, filmes que não estão ligados à universidade, que são feitos por adolescentes, e qual a importância para você a presença deles num festival de cinema tão grande assim? Sobre a questão da diversidade, não é algo que a gente pensa a princípio como algo pré-estabelecido. Vai acontecer de acordo com o que a gente está enxergando, né, no processo mesmo de ver os filmes, porque a nossa curadoria, ela responde muito aos filmes, né? Não é uma curadoria em que a gente vai atrás dos filmes, né? A gente tem um processo, né? Passa um mês, né? A Universo passa um mês com inscrições abertas para esses filmes, né? Se inscreverem, e a gente vai recebendo esses filmes e vamos assistindo, né? Durante esse processo temos mais ou menos aí 2 meses e meio para ver e fazer a seleção. Então a curadoria, ela responde muito esses filmes, né? Não é uma coisa pré-formatada que a gente vai buscar os filmes, né? E essa diversidade, ela naturalmente ela vai aparecendo porque, no fundo, se a gente pensar pela quantidade de filmes inscritos, ela é muito maior do que a de longas, né? Então, assim, é 7 vezes maior o número de longas. Então, essa diversidade, por si só, ela já está presente nessa quantidade muito vasta de curtas que aparecem de vários cantos do Brasil. E o que é mais interessante e mais gostoso de trabalhar na curadoria de curtas é porque às vezes chegam filmes assim de cidades que você nem imaginava que existia cinema. E isso é muito bom, porque muitas vezes nós da curadoria, como a gente não tem muito tempo de ficar circulando por várias cidades do Brasil para conhecer essa produção, o fato da gente receber, né, essa produção pelos formulários de inscrição faz com que a gente tenha um acesso muito mais diverso dessa produção que acontece, né? Então, assim, essa diversidade, ela acaba aparecendo também na produção dos curtas, né? Então, são 79 curtas e é um universo muito vasto, né, da produção audiovisual de curta-metragem brasileira. Sobre a questão dos filmes escolares, é curioso que nesses últimos 2, 3 anos a gente vem recebendo muitos filmes inscritos feitos em escolas públicas, né, escolas de ensino fundamental, ensino médio. Isso é muito bom para a gente entender assim, como é que o audiovisual é trabalhado também dentro das escolas, para além desses espaços de formação que são das universidades, né? Entender também outros espaços de formação que não seja da universidade, mas, por exemplo, alguns editais de fomento, como é o caso do Revelando os Brasis, né, que também é um edital que implica a formação do realizador, e isso no ano passado a gente teve alguns exemplos, né, do Revelando os Brasis na programação também. Então, assim, o espaço de formação, ele não está necessariamente vinculado à universidade, né, pode-se encontrar vários espaços. E esse ano, em particular, a gente selecionou, assim, alguns curtas feitos em escolas, até mesmo integrando a sessão, uma das sessões de formação, para a gente entender como é que se dá, né, essa formação ali de audiovisual entre esses adolescentes, né, que estão ali interessados também por outras questões, né, que não sejam só o cinema. E aí eu lembro, por exemplo, que nos impactou muito um curta chamado Para Todos, né, que está na mostra de formação, e que vem isso, né, um curta dentro de uma oficina numa escola pública do Rio de Janeiro. Sim, justamente esse curta me Por causa do Para Todos, me motivou essa pergunta. Muito. Ontem a gente gravou o episódio sobre a mostra formação e eu falei que esse curta eu me emocionei do começo ao fim, assim, e por ele, pelo curta em si, mas por ele estar num festival de cinema dessa grandeza, assim, e ver que são adolescentes, sabe, de um bairro suburbano que não tem necessariamente todo o conhecimento teórico, e eles estão ali fazendo cinema, estão fomentando a arte. Me emocionou bastante esse grupo, é maravilhoso. Então, era só para dizer mesmo que Tiradentes também é um espaço dessa possibilidade de exibição de filmes dessa natureza, porque eu acredito assim, que a Mostra Cinema Tiradentes, ela tem muito um imaginário das pessoas que estão de fora, né, de ser um espaço de revelação, assim, de novos realizadores, do que está acontecendo de mais
interessante em termos de autoria, né, desses realizadores, o que eles estão propondo como cinema, mas é o que eu falei para vocês, assim, a programação de curtas, ela é extremamente vasta e ela não aponta para um caminho só. Ela também aponta para esses outros olhares que não são os olhares legitimados, e isso é muito interessante também, e como isso vem mudando ao longo dos anos. Muito legal ter alguém para falar sobre esse panorama da Mostra de Tiradentes, alguém de dentro da curadoria é muito legal pra gente acrescentar nos nossos episódios, assim. E eu acho que eu tenho uma pergunta que foge um pouco somente da seleção de curtas, eu acho que tem tudo a ver, assim, mas é um pouco mais sobre o seu trabalho como curadora em si. A gente está falando muito sobre universidade, porque nós 3 somos alunos da UFPEL, alunos da UFPEL, a gente estuda cinema, e pra gente é muito interessante, assim, principalmente pra mim e pras minhas amigas, colegas de classe, ver como, assim, a gente tá aprendendo a entender como que a figura masculina é muito predominante nesses espaços de audiovisual, principalmente dentro das equipes de formação de filmes, dentro da equipe de direção, das equipes de produção e das equipes de fotografia. E é algo com o qual a gente está tentando lutar ao máximo dentro da faculdade para tornar um ambiente que seja mais encabeçado por mulheres e equipes mais encabeçadas por mulheres. E, como estudantes, a gente ainda não teve a oportunidade de ter aulas de curadoria propriamente ditas por causa da pandemia e tudo mais que acabou atrasando o nosso currículo. Eu gostaria de saber, então, de você, se você puder me contar um pouco sobre, dentro do ramo da curadoria, você como curadora, como você visualiza essa diferença? Você acha que a diferença entre homens e mulheres dentro da parte curatorial do cinema no Brasil, ela também é muito grande, é muito vasta? Ou isso é um pouco mais diminuto dentro do ramo da curadoria, um pouco mais igualitário? Como funciona isso, mais ou menos? Olha, eu acho que nesses últimos anos esse cenário ele vem mudando um pouco, mas ainda assim eu percebo que o espaço da curadoria é majoritariamente dominado por homens brancos, né, héteros. Tem uma questão aí de uma hegemonia de um certo pensamento, de produção mesmo de pensamento dentro da curadoria, que ainda precisa ser muito questionado, né? É claro que essa discussão sobre representatividade, né, sobre participação maior de mulheres, de pessoas trans, de pessoas negras, não só como realizadores, mas também integrando, né, esses espaços da curadoria e da crítica são muito importantes. Mas eu ainda percebo que a curadoria, pelo fato de serem poucas pessoas fazendo esse trabalho, ainda assim eu acho que ainda é um espaço muito elitista que precisa ser desconstruído com o tempo. Então, assim, eu tenho uma trajetória, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, só para vocês entenderem assim, mais ou menos o meu percurso, né? Eu nasci e cresci no Ceará, né? Ou seja, eu sou nordestina. Durante muito tempo eu trabalhei com crítica de cinema, mas o início do meu percurso como crítica de cinema foi dentro de jornal impresso, né? Então, eu me formei em jornalismo e escrevia críticas de cinema e ganhava um salário por isso como jornalista cultural, mas a partir do momento em que decidi escrever crítica fora desse espaço legitimado do jornalismo, isso fez com que eu me confrontasse com muitas questões, por exemplo, de não conseguir ser paga pelo meu trabalho como crítica de cinema. A gente sabe que tem muitos críticos de cinema que eles não conseguem ter uma estabilidade financeira e eles precisam trabalhar, né, com outras funções, né, sendo professores, sendo pesquisadores, né, acumular outras funções, porque, enfim, boa parte dos veículos eles não pagam, né. E, de certa forma, quem trabalha com crítica de cinema migra para a curadoria também pensando que a curadoria pode ser um espaço em que você pode ser remunerado, porque boa parte dos festivais eles pagam cachê, né, para você trabalhar. Você está prestando serviço para aquele festival e eles pagam cachê. Então é uma forma da crítica, ela de certa forma se sustentar, né, por meio da atividade curatorial. Mas conheço sim curadores que trabalham de forma voluntária e aí pensando mesmo o trabalho de curadoria, né, esse exercício de curadoria como um trabalho, de fato, né, e quais são essas questões. Então, assim, levou um certo tempo, eu precisei sair do Ceará
para que o meu trabalho pudesse ser respeitado e ter uma visibilidade. Eu passei 5 anos morando no Rio de Janeiro e tendo uma facilidade muito maior de acesso aos festivais, porque nem todos os festivais eles conseguem bancar a ida de críticos que sejam fora dos lugares onde eles estão acontecendo. Então, por exemplo, para mim, que era do Ceará, era extremamente difícil conseguir uma possibilidade de cobertura num festival, sei lá, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque tem todos os custos, né, e nem sempre os veículos eles bancam a ida desses profissionais para fazer essas coberturas. Então quem acaba bancando é a própria produção do festival, e aí a produção do festival tem as suas preferências, né? Prefere veículos que sejam do eixo Rio-São Paulo e pouco estão olhando para profissionais que sejam de outros lugares do país, né? A partir do momento em que eu saí do Ceará e fui para o Rio de Janeiro, parece que as portas todas se abriram, né? E foi nesse momento que eu recebi o convite para entrar na equipe de curadoria da Dentes. Então, eu tenho muita consciência onde eu estou, né? Não foi um processo que se deu de uma hora para outra, mas sim que todo esse percurso e de dificuldades, né, e de acessos, né. Então, eu ainda me vejo assim nesse lugar, né, como uma mulher nordestina fazendo curadoria, né, e temos poucos, né, exemplos de mulheres que são do Nordeste que ocupam esses espaços mais centrais, né, de trabalho de curadoria em festivais grandes, né? Então, assim, e claro, né, essa imagem, ela precisa mudar ao longo dos anos, né? Mas isso depende também de muito interesse, né, dos próprios festivais de apostarem nisso também. Sim, exato, eu acho. Eu acho que foi uma resposta, assim, que eu aprendi muito. Muito obrigada por elaborar tanto, assim, em cima dessa questão. Eu acho que vai ser muito bom para os nossos ouvintes também. Que isso acrescenta muito essa questão, porque eu acho que a gente, como universitários, a gente tende sempre pensar como realizadores de filmes, porque a gente tá sempre pensando em montagem de curtas-metragens e etc. E a gente sempre pensa em desenvolver um filme em cima de algo. Tipo, eu quero fazer um filme sobre isso, eu quero fazer um filme com a temática disso, com a temática da política do momento, ou com a temática da diversidade de gênero, e a gente tem sempre essa visão, eu acho, para montar algo, e é muito interessante ver uma pessoa da curadoria que trabalha de uma forma que não necessariamente é levada por isso, assim, e uma outra vertente do trabalho de audiovisual, eu acho muito legal, assim. Eu assim, a recomendação que eu dou, assim, para os realizadores é que eles mantenham, né, os seus processos criativos, dos caminhos, né, que cada um gostaria de seguir, porque e não se preocupar nisso de formatar os seus filmes para eles entrarem nos festivais, porque isso se a gente pensar, por exemplo, a programação de curtas, existem muitas exclusões, né? Pensando curadoria não só como um processo de seleção de filmes, mas também pensar no que ficou de fora. Então, se a gente pensar dos 748 curtas que nós selecionamos, a gente selecionou, que foram inscritos, na verdade, dos 748 curtas inscritos, a gente selecionou só 79, isso é pouco mais de 10%. Então, assim, 90% está fora disso. E 90% pode estar circulando também em outros festivais, com outros propósitos, com outros objetivos, né, com outras linhas de pensamento de curadoria. Então, assim, eu também já realizei filmes, já realizei curtas-metragens, eu sei como esse processo é um pouco difícil, você inscreve um filme e aí esse filme não entra naquela seleção, mas aí um outro festival, ele vai lá e está atento, vê o seu filme, gosta, e ele entra, sabe? Então, é muito nesse sentido, assim, de alertar mesmo os realizadores que eles possam continuar seguindo o seu caminho, independente do que pode ser um festival. Convido todos a acompanharem a programação da 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Essa edição é completamente online e gratuita. Online porque nós estamos vivendo nesse momento singular, né, de pandemia, de isolamento social. Então, o que era presencial agora a gente está tentando se adaptar ao formato online. Então, eu convido
todo mundo para acessar o site, acompanhar os filmes, os debates. Tem muita roda de conversa legal que acontece todos os dias em horários programados, então é só acessar mostratiradentes.com.br. E obrigada pela entrevista.